Sejam bem-vindas a mais um episódio do Desarmadas, um podcast como você nunca viu. E a nossa convidada de hoje, extremamente especial, principalmente porque nós vamos falar um pouco além da história dela, que é o tema principal aqui, mas sobre saúde. Hoje nossa convidada é médica, especialista em emagrecimento, o uau do momento, na verdade, e também especialista em nutrologia. Hoje você vai receber junto comigo, nesse momento, Thalita Cardoso. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, Kátia. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de poder estar aqui participando com você desse episódio do seu podcast. Thalita, quando eu fui montar a lista, né? Ai, quem que eu vou trazer? Quem que eu vou trazer? As pessoas vão ficar conhecendo muitas pessoas aqui do estado de Goiás. Eu falo, se pá, se pá, as grandes celebridades do estado de Goiás, que eu falo que Goiânia tem essa pegada, né? Tem Tem bastante. uma sociedade, as pessoas não sabem, mas Goiânia não é diferente de São Paulo, de Brasília e de outros estados. Aqui também tem a nata da sociedade, a nata médica, a nata de todos os nichos que você imaginar. E a Thalita, para mim, está dentro dessa nata. Muito bem Obrigada. conceituada, eu mesma já tratei com ela várias vezes, inclusive sou daquelas pacientes, né, Thalita, que dão trabalho, que não seguem nada à risca, nem o remédio, nem a Não é absolutamente não. nada. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Esse podcast, ele tem assim um ar, um ambiente mais voltado para essa coisa de desarmar as pessoas mesmo. Sim. E eu imagino que você deve ouvir muitas histórias dentro do seu consultório, e a gente sabe, claro, do sigilo, mas eu quero saber, Thalita, o que te motivou, o que te levou para esse caminho do cuidado com o ser humano, que é um cuidado, né? A área da saúde, ela é para poucos. Sim, com Hoje em certeza. dia, eu imagino aí, está tão nichado, mas a área da saúde é para poucos, porque o cuidado, tocar num ser humano, tem que ter um determinado cuidado, não tem? Tem que ter um determinado cuidado, sim. Bom, isso vem muito da família, né? Minha mãe, a formação inicial dela é enfermagem. E desde pequenininha eu acompanhava nos CAIS, na época ela trabalhava em postos de saúde em Goiânia, e eu acompanhava e adorava aquele ambiente hospitalar, o ambiente da saúde. E desde pequenininha eu falava para ela: mãe, eu vou ser médica. Mãe, eu vou ser médica. E o tempo foi passando e ela: e aí, o que é que nós vamos fazer da vida? Eu falei: poxa, eu quero ser médica. Não mudou, não. Não mudou. Nunca mudou. Você não teve nenhum momento assim da sua vida que você falou assim: "Ah, não sei lá, vou ser arquiteta". Nem um momento. Nem quando eu tentava o vestibular e não dava certo, eu desisti. Você tentou quantas vezes? Eu tentei muitas vezes, não sei quantificar, mas em anos foram 3 anos seguidos. 3 anos seguindo 3 tentando a anos seguidos. medicina. 4, né, porque teve o final do segundo grau e depois mais 3 anos de cursinho. E hoje, quem é a Thalita médica e quem é a Thalita pessoa? Você acha que dá para separar uma coisa da outra? Não, eu não consigo separar mais. Eu acho que não existe uma sem a outra. Porque a medicina, ela faz parte de mim, eu não consigo viver sem o meu trabalho mais. Mas hoje eu sei limitar, né, até quando eu trabalho, até que horário, né, que ponto isso atinge ou não a convivência com a minha família. Existem algumas prioridades na minha vida, mas o meu trabalho é uma delas, a minha profissão também. E se você fosse arriscar dizer qual a coisa mais difícil no fazer e no exercer a medicina? É poder acessar o íntimo do meu paciente. Aquilo que é o ponto principal do tratamento dele e que ele não expõe. E que muitas vezes é o que eu busco para poder gerar a mudança, a transformação que ele tanto busca, principalmente quando o paciente deseja emagrecer. Para mim, esse é o meu principal desafio. Se você fosse fazer um ranking hoje de busca dentro da sua área, qual é o top um de busca que a pessoa chega, senta na sua frente e fala: "É isso que eu quero", tá ali? Emagrecer. Mas, eu pergunto qual é o desejo do paciente, eu falo: "Eu quero emagrecer", mas quando eu pergunto, a principal queixa é cansaço. Existe uma epidemia de cansaço, de falta de energia,
que, assim, nós sabemos de onde vem, né? Uhum. Mas não é o primeiro sintoma, não é o que leva o paciente, mas é o primeiro sintoma que ele alega durante o inquérito que eu faço na consulta. Você sabe que dentro da psicologia também, quando a gente atende alguém, o ponto principal do início de um atendimento é a criação do vínculo, Sim, para que a confiança seja estabelecida ali naquele momento, naquele ponto, e a gente possa acessar algumas áreas. sim, Porque eu não sei se você percebe isso nos seus pacientes. Eu estou atendendo agora no CEPS, né? Estou no estágio, no início aí do estágio, e a coisa que eu mais noto é essa falta de, não de sensibilidade, mas essa falta de conseguir ficar consigo mesmo e de entender as próprias demandas. sim, Às vezes as pessoas parecem que elas não sabem nem nomear o que de fato elas estão sentindo. com Se é fome, certeza. se é sede, se é o cansaço, Sim, né? Você nota isso dentro do consultório também? sempre. Existe aquela velha pergunta, né? Você tem fome de quê? Porque nem sempre a fome exagerada que o paciente leva para a comida é a fome que ele sente. Muitas vezes é a fome da carência, a fome da falta de resultados no trabalho, é a fome da falta de disciplina, né? Então, essa é o meu principal desafio dentro do consultório, é entender qual fome ele tem, né? E muitas das vezes é o emagrecimento que leva o paciente para a consulta, mas não é o nosso foco, né, durante a consulta. E você Então, tem sim. sofre? Você sofre, tipo, quando alguém não consegue, quando um paciente seu não consegue alcançar o resultado? Porque tem muito disso, né? Do ser humano compreender que muita coisa na vida dele, ele só vai conseguir a partir da mudança de hábito Dele, dele. verdade. Olha, eu sofro quando eu percebo que algo do meu trabalho foi falho. Agora, quando eu percebo que o paciente ele falhou também naquilo que ele se comprometeu comigo, eu não sofro, mas eu busco alternativas de fazê-lo reconhecer e dividir comigo a responsabilidade da transformação dele. Então, alguns momentos eu sofro. Ou quando algo que nós decidimos juntos não foi o esperado, né? Ou então quando, por exemplo, nós estamos na era das canetinhas, né, Hum, emagrecedoras. eu já E fiz aqui, viu, gente, a minha a minha consulta, que eu falei para Thalita, esse negócio não funciona comigo. A gente estava até falando sobre emocional e outras coisas. isso. Quando existe algum efeito colateral que leve esse meu paciente a ter um sofrimento muito grande, porque existem os efeitos colaterais de todas as medicações, né? Uhum. E das canetas ainda mais. E recentemente eu até tive um caso sério no consultório, em que o principal efeito colateral foi uma desidratação muito violenta, a ponto da paciente chegar a fazer uma insuficiência renal, pré-renal por desidratação. Nossa. E assim, foi super mal assistida na E é urgência. engraçado isso, né? Eu conheço muita gente que toma e que me conta que a coisa que mais acontece é sentir sede. Sim, Sentir sede. Nossa, eu tô tomando muita água, eu tô tomando muita água, eu tô com muita sede. sim, o paciente sente muita sede, mas nem sempre ele consegue beber a quantidade de água ideal. E aí o paciente desidrata mesmo. E é onde mora o perigo de você Se muitas vezes se automedicar. Como a automedicar. Kátia, o perigo de se automedicar. Não faça isso. Isso Eu até aí. contei para Thalita, eu comprei de uma amiga, minha amiga que falou quantos cliques eu ia tomar, o que, que eu ia fazer. Tudo errado, não segue o que eu tô fazendo, tá tudo errado. Quando você tem um acompanhamento, como eu disse antes, eu divido a responsabilidade da transformação com o paciente, então ele não fica sozinho, ele não fica ali no conluio do anonimato, né? Porque muitas das vezes o paciente ele fica ali, não é de ninguém. O meu paciente ele é meu, então eu estou com ele do início ao fim. Então, na menor possibilidade de alguma coisa estar indo para um caminho diferente do que nós traçamos, eu estou ali com ele Mas, e eu Thalita, mesmo que assisto. alguém tome a canetinha, as canetinhas aí, né, e faça os complementos. Se você fosse separar isso de 0 a 100, o quanto entraria, por exemplo, a caneta, a alimentação, a atividade física? Qual seria aí o nível de porcentagem da importância de cada um desses? Olha, a base é o mais importante. Quando eu falo de base, eu falo daquilo que você faz todos os dias e que muitas das vezes você acha que não é importante. Então, comer de forma adequada, muitas vezes
calculada para você, conforme as suas necessidades diárias. Se Uhum. exercitar, movimentar, ter um sono de qualidade e controlar o estresse é o mais importante. Em percentual, eu diria que esses quatro fatores respondem por 70% de um bom acompanhamento, de um bom processo de emagrecimento, se E tratando os de outros emagrecimento. 30 seriam o quê? Os outros 30 é a parte bioquímica, né, que a gente tem que avaliar, Uhum. porque muitas das vezes o paciente está fazendo tudo isso, mas ele tem lá uma resistência insulínica, né, que é uma Uhum. condição que dificulta bastante o emagrecimento. A gente trata a resistência insulínica. Muitas das vezes é uma fome intestinal. Existe um perfil alimentar que o paciente tem uma tal de fome intestinal. A gente trata essa fome intestinal. Muitas das vezes é um paciente que ele é plantonista, ele trabalha à noite, então a gente tem que Totalmente trabalhar desregulado. totalmente desregulado, a gente tem que trabalhar uma Inclusive o sono, modulação, né? com certeza. A gente modula o cortisol para que ele não tenha tantos efeitos maléficos assim dessa ausência, dessa privação de sono. Às vezes é o paciente que tem alguma outra doença, né? Um hipotiroidismo que dificulta. O hipotiroidismo ele não faz a pessoa engordar, mas ele dificulta muito o emagrecimento. Uhum. A gente trata, às vezes é deficiência de algumas vitaminas e minerais que tudo em nós que está faltando, muitas das vezes a gente demonstra como fome, né? A gente Entendi. repõe essas vitaminas e esses Então minerais e o seria meio que paciente melhora. verdade, assim, quando, sei lá, vou chutar um exemplo bem bobo aqui, sei lá. Ah, eu, sei lá, tô com muita. Porque eu já ouvi isso, né? Na internet. É, tem muita gente falando assim, ah, o seu corpo, ele, você sente vontade daquilo que ele está sentindo necessidade. Sim. Então eu, por exemplo, eu estava numa fase louca, minha filha está sentada ali, de tal do cogumelo. Minha filha, acho que o pessoal em casa não aguentava mais ver cogumelo, porque é uma vontade, e são, é como se fossem fases, assim, uma fase que eu só quero comer cogumelo, aí sei lá, na outra Aham. fase eu só quero comer atum, na outra fase eu fico passando por essas fases, assim. Isso é Uhum. explicado de alguma forma? Sim, às vezes nem tem tanta relação com deficiências, mas às vezes é próprio cérebro mesmo que se identifique, ele quer muito daquilo, aí de repente aquilo As já satura. recompensas. Isso, as recompensas. Então é muito, às vezes, do que está ali no seu momento. Você foi, sei lá, a Paris e lá você comeu muito cogumelo, aquilo te traz uma memória afetiva legal e você quer comer só Está cogumelo. vendo, vida? Por isso eu vou para Paris. Meu cérebro fica querendo Paris. Eu vou para Itália. Meu cérebro fica querendo a Itália. Sim, tem muito disso, assim, dessas memórias afetivas. E a gente está numa busca por dopamina o tempo inteiro, né? Por recompensas o tempo inteiro. Então, às vezes, essas pequenas coisas te tiram de situações difíceis e te trazem recompensa. E aí você sempre foca ali na recompensa, 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 recompensa. Thalita, mas você falou assim para mim, você não consegue separar a Thalita pessoa da Thalita profissional. Em que momento você acha que, ou você se vê cobrada? Porque hoje com a internet a gente vê muito disso, né? Ah, eu como que eu vou confiar, por exemplo, numa nutricionista que não é magra? Ah, Sim. como que eu vou confiar, por exemplo, em determinada coisa se a pessoa não faz? Você, em algum momento, com esse boom de internet e da velocidade com que as informações andam, a Thalita pessoa se sentiu cobrada de alguma coisa, de ter que fazer ou deixar de fazer determinada coisa? O tempo todo, né? Mas num momento especial foi até quando eu decidi fazer nutrologia. Não foi nem a internet, acho que foi uma busca que eu fiz comigo mesma. Uhum. Eu estava num momento de vida muito difícil, né, assim, trabalhando muito e não estava legal, tinha engordado bastante, não estava me sentindo bem, autoestima lá embaixo. Falei: "Gente, eu preciso de ajuda". E na internet eu fui buscar ajuda, mas eu nunca fui de buscar, por exemplo, alguém que pudesse me transformar, eu sempre fui em busca do que eu precisava fazer. E como médico, eu falei, cara, tem essa especialidade aqui que parece ser legal e ela melhora a qualidade de vida das pessoas. Eu vou estudar essa especialidade e vou melhorar. Eu não tinha a Uhum. mínima intenção de trabalhar com nutrologia. Eu era concursada, sou até hoje, mas na época para mim estava tudo certo com o que eu exercia, né? Aham. E eu falei, vou fazer. E fiz, e realmente mudei a minha vida. Me transformei. Aparentemente eu sou outra pessoa, mas também
no meu interior mudou bastante, que eu aprendi que para eu cuidar do outro, eu precisava cuidar primeiro de mim. E foi um divisor de águas na minha vida. Tanto é que eu comecei a trabalhar com isso, porque pensei comigo, poxa, se isso aqui me trouxe tanta bondade, tantas coisas boas aconteceram na minha vida, inclusive a melhora da minha aparência, eu preciso mostrar isso aqui para as outras pessoas. E as pessoas também viam a minha transformação e falavam, poxa, o que você fez? Me É uma ensina. transformação integrada, né? Integrada. E foi aí que eu me senti cobrada a usar a minha experiência para melhorar a experiência do outro. Foi a primeira cobrança que eu tive. No decorrer do meu trabalho, né, já tem 9 anos que eu atuo em nutrologia, existem algumas cobranças assim, a gente está nessa era digital, existem muitas aparências que chamam a nossa Ah, com atenção. certeza. E assim, eu já passei por momentos em que eu ficava ali consumindo o conteúdo de alguns Uhum. colegas e eu falava, poxa, mas eu sei muito mais que esse colega e esse colega tá assim na onda, na crista da O onda, que que né? acontece? É, Que é o tal é alguma coisa que as pessoas falam assim, né? Eu não consigo entender porque eu não tive o boom. sim, Mas olha, eu sim, vou te falar uma coisa assim, do fundo do meu coração. Eu, em 2023, quando eu decidi entrar de certa forma para esse mundo digital, eu que foi abrir meu Instagram, tornar ele empresarial, sair do físico, né, para o uhum, jurídico. A coisa que eu mais ouvi dentro de muitos masterminds que eu fui fazer voltado para o digital foi cuidado com a quantidade de informação que você busca, porque você vai ver coisas que são reais de verdade, mas você vai ver muitas coisas que são irreais até para o sim, nosso nicho. com certeza. Então, quando essas pessoas ouvem aí muita gente falando de milhões, né, faturados, 10 milhões, 15 milhões em um mês, você Sim, duvide, porque a maioria dessas pessoas, na verdade, trabalha com o que a gente chama de antecipação. com O certeza. cara vendeu lá na Hotmart, lindo e maravilhoso, mas ele está antecipando todos os dividendos dele para que ele tenha aquele faturamento naquele mês, Sim, com né? certeza. E é uma corrida. Eu fiquei chocada em ver como a corrida do lançamento ela é uma corrida insana, Muito insano. né? Porque quem ganha com isso? Claro, Meta, Instagram e as outras plataformas. Porque basicamente você investir para querer faturar aí, sei lá, 1 milhão, você provavelmente vai ter que investir pelo menos uns 250 mil em tráfego pago. Com certeza. Então, e a utilização de filtros, de coisas que na estética a gente sabe que contribuem muito para que as pessoas tenham um olhar Com certeza. diferente. É o caso, por exemplo, das mães, né? Que Uhum. gestam e dá um mês, você fala, meu Deus, a mulher tá linda e maravilhosa. Sim, Aí vai eu, pobre mortal, com 3 gestações, falei, quando isso acontece? Porque não acontece, né? com certeza. Mas graças a Deus eu soube fazer a reflexão, né? E aí eu falo, poxa, eu entendo que eu não estou 100%. O que que eu tenho que fazer para melhorar, para eu me apresentar melhor? E aí busquei, fiz minhas buscas. Todos os dias eu faço minhas buscas, né? Porque eu falo assim, a mim eu me dou o dever de ser cada dia melhor, ao outro a ser o que ele Uhum. quiser. Então, o dever de eu ser cada dia melhor me chama sempre para reflexões. Eu falo, pô, nossa, aqui eu preciso dar uma melhorada. Aí eu busco aquela melhora. Aí daqui já tá ruim de novo. Eu falo, nossa, aqui também eu tenho que dar uma procurada. Então você vai gerenciando a autocobrança que você faz em Com cima de certeza. você para você não entrar de novo na autocobrança que você tinha lá atrás. Sim, sim. E outra, eu falo assim, o dinheiro não me domina. O dinheiro, ele é importante para mim, ele me trouxe estabilidade, ele me trouxe experiências que eu nunca imaginei viver, porém, ele não me domina, né? O que é importante para mim, e meu marido, por exemplo, quando ele vai me indicar para os colegas, ele fala assim, olha, minha esposa é extremamente humana, então você não precisa preocupar que ela não vai te vender protocolos milionários. E é de fato isso, porque o que me faz, o que me move é a sua transformação, independente se aquilo vai gerar lucro para mim ou não. Isso teve uma época que ficou até, gerou até um problema para mim, porque eu não faturava e eu atendia aquele monte de gente, a agenda lotada, lotada, e eu falava, cara, meu trabalho, trabalho, e meu ganho Aí tá a clínica pequeno. vira, cadê o din-din daqui? E assim, eu não tinha muita noção de empreendedorismo, não sabia gerir, enfim.
mas eu consigo dosar isso. Eu sei que eu mereço receber pelo meu trabalho de forma justa, mas eu não fico cobrando coisas que não existem nos meus tratamentos, sabe? É. Eu dou ao meu paciente a oportunidade dele escolher a forma que ele quer fazer, onde ele quer E fazer. é verdade, porque olha, eu falo para vocês, eu já passei por vários médicos aqui em Goiânia, e eu falo que eu tenho meu top 3 aqui em Goiânia, nessa área que eu falo sem dó nem piedade, que é a doutora Thalita, o doutor Welner de Carvalho e o doutor Yuri Porto. Sim. O doutor Yuri, coitado, eu acho que eu sou paciente dele, que ele olha para mim e fala assim, tá bom, Kátia. Aí eu pego as coisas, aí quando eu não consigo horário com ele, a Thalita, quando não é o doutor Wellner, mas porque são as pessoas que eu confio, porque é onde eu Sim, mais vejo essa medicina integrativa, sim, isso mesmo. em que não é só protocolos que têm que ser Isso, vendidos ali para a clínica. A gente sabe que todo negócio vive de alguma coisa, gente. com certeza. Mas é diferente de você chegar numa clínica, como já aconteceu comigo aqui em Goiânia, de você não ser nem vista direito e não, deita ali, já toma, sei lá, 20, 30 soro de não sei quanto, sendo que a Sim, sua necessidade, que é isso que você está falando, a minha necessidade naquele momento não era aquilo. isso, Às vezes o ouvir, a escuta ativa era muito mais a necessidade daquele paciente naquele com momento certeza. do que um protocolo gigante para ter resultado. Com certeza. E isso é preponderante para mim. Eu não abro mão disso, independente do meu faturamento. Então, a gente estava falando das autocobranças, né? Eu consigo hoje fazer essa separação. Mas o mais importante para mim é o vínculo que eu tenho com o meu paciente. Tanto é que uma característica da minha agenda é justamente a recorrência. Eu atendo até hoje a primeira paciente que eu atendi em nutrologia. Você mesmo, tem quantos anos Não, é, que a gente se olha, eu conhece? acho que eu fui na Thalita a primeira vez 2017, se você Sim, for puxar, eu acho que foi sim, foi no 2017. meu primeiro ano de nutrologia. É, Olha só. 2017. Então, assim, essa é a característica da minha agenda. Mas por quê? Porque eu faço questão de ter a recorrência, de ter vínculo com o meu paciente. Meus pacientes têm meu telefone particular, não é? É, e isso é uma coisa que eu falo. Falei hoje pra minha filha, falou, ó, vai com a doutora Thalita, que a doutora Thalita é daquelas que, Thalita, não sei o que eu faço. Faz isso. Faz isso. Ó, não dá para te falar o que você tem que fazer. Vem aqui que eu vou te examinar, vamos ver o que que a gente É. consegue. Ah, e olha só, aquilo que você estava falando de realmente investigar, é, nós investigamos toda a parte fisiológica e a gente não descobriu o que era, né? Lembra Sim, do meu problema intestinal? E sim, aí eu fui descobrir depois, que a Thalita falou, não, a gente tem que buscar outras especialidades. sim. E era endometriose. Olha só, importantíssimo. Fiz a cirurgia em julho e nunca mais eu tive problema de intestino. Outra coisa que eu valorizo muito são os meus colegas, parceiros médicos, porque a gente não é sozinho em Não, nada, muito em menos na nada. medicina. Então, eu valorizo muito o trabalho do nutricionista, eu tenho nutricionistas na minha equipe, eu valorizo muito o trabalho do psicólogo, da psicóloga, porque Pode tem. me colocar no que vem, Thalita, na sua equipe. Coloco, sim. Então, eu valorizo muito o multiprofissionalismo, né? Então, o meu paciente, ele sempre está junto de mim e de um outro profissional, ou outros quantos forem Esses necessários. dias eu fui numa palestra e achei fantástico. Eu sou péssima, gente, para lembrar nome. O nome dela é super difícil, mas é uma das donas do Hospital Santa Mônica. Eu esqueci o nome dela, ela é psicóloga e a especialidade dela é cuidados paliativos. Ah, sim. É um nome, Yardenha, Não a é um conheço. nome super difícil, mas ela é super conhecida aqui em Goiânia. E ela estava falando disso, né, que a medicina, ela está tentando caminhar, que ela veio da interdisciplinar para multidisciplinar e que a ideia máxima é a transdisciplinar, né, em Sim, que realmente cada profissional vai conseguir olhar para a área do outro de forma muito integrada. de forma complementar, né? Complementar, né? Mas só de já ter uma equipe multidisciplinar, você sabe que a pessoa está totalmente assistida ali Com de todos certeza, os lados, né? com certeza. Eu prezo muito pela multidisciplinaridade. Gosto muito de trabalhar com colegas de outras profissões, até colegas médicos, né? Às vezes eu preciso muito da ajuda da ginecologista, do proctologista, né? Então, cardiologista está sempre comigo também.
Então, eu prezo muito esse multiprofissionalismo. E o que que você tem, assim, para dizer pra gente, em termos desse boom das canetinhas? Nós éramos órfãos, assim, de medicamentos extremamente eficazes para a obesidade. Obesidade, ela além de ser um fator de risco para outras doenças, ela é uma doença já com Código Internacional de Doença e mais de 50% da população mundial encontra-se acima do peso. Né? E isso tem crescido muito também entre as crianças e os adolescentes. Então, a gente não tinha medicamentos que realmente resolviam a obesidade, né? Que faziam Uhum. as pessoas perder peso. E nós E a começamos. cirurgia é super invasiva, né? A cirurgia é super invasiva, tem muitos efeitos, né, deletérios. Em alguns casos é a única alternativa, mas enfim, não é todo mundo que tem, Que é que apto. é apto a precisar da cirurgia. Então a gente era meio órfão. E quando as canetinhas chegaram, as coisas começaram a melhorar. Né? Então chegou primeiro a liraglutida, né, que foi a Victoza, e a Victoza já começou, né, esse movimento de aumento da perda de peso. A gente começou a ter um aumento do percentual de perda, o que era antes menos de 10%, hoje já está em quase 30%. Né? Se não me Uhum. engano, o Monjaro perde 24% Nossa, é do peso bastante. corporal, então Só é eu, gente, que bastante. não perco, não é possível. Vai perder, nós vamos achar. Não é possível. Então, eu respeito muito a pesquisa, eu respeito muito quem deu de fato a cara para trazer isso para a população mundial, porque está mudando um pouco o jogo, sabe? É, o próprio Monjaro, você vê que foi mesmo com as canetas que já existiam no Brasil, teve que ser uma coisa meio forçada a entrada do Sim, Monjaro no Brasil, né? sim, Acho que de tanto pegar o povo trazendo sim. nas calças, em qualquer lugar, na malha, e aquela Uhum, quantidade enorme, a Anvisa se viu obrigada, a gente precisa tomar com uma certeza. contrapartida aqui, né? Com certeza. E assim, me estranha muito, né? Porque é um país onde o portador de HIV é extremamente bem assistido, inclusive com acesso gratuito à medicação, um paciente que tem obesidade, que é uma doença que leva a várias outras doenças que geram um Comorbidades, né? custo muito alto, né, da saúde brasileira, Uhum. me estranha muito essa demora, né, nessa autorização. Mas a gente não sabe, né, o que passa lá no O andar de famoso cima. lobby da indústria, né? Nós Isso, nunca sabemos o que tem por trás, isso, essa é a verdade, mas tem sempre uma máquina por trás dizendo o porquê e o porquê não, né? isso. E assim, as pessoas criticam muito, né? Ah, a pessoa nem fez dieta, nem fez atividade física e já está usando a caneta. Gente, para muitas pessoas esse vai ser o único recurso. E se ela consegue ter êxito, ter resultado usando as canetas, se ela Uhum. realmente for apta, né, a usar as canetas, a usar o medicamento para emagrecer, que esse seja o mote de transformação dela, né? É, Que esse porque seja o meio dela perder peso. vamos chamar assim, essa reforma íntima, só só a pessoa sabe o que ela está sofrendo por não conseguir perder aquele determinado peso. Com Pode ser certeza. meio quilo, pode ser 1 quilo, pode ser 10 quilos. Eu sempre falo o seguinte, eu acho que tem uma premissa muito grande na saúde que é a seguinte: você nunca pode negar o quanto alguém diz que está doendo algo nela, Sim, porque a dor não tem como se mensurar a dor. com Tanto certeza. que tá aqui, tá ali, tá ao longo dos anos foram criando as escalas, né. Então hoje quando você chega provavelmente num posto de saúde, alguém te pergunta: "De 0 a 10, quanto está a sua dor?". Que é Sim, pra gente ter mais ou menos uma noção de medida do quanto essa dor dói com em certeza. você. E Isso, não tem como eu dizer: "Eu vou beliscar a Thalita aqui", não tem como dizer quanto que doeu ou não doeu, só com ela para certeza. dizer, só o paciente para dizer. Em Uhum. 2020 eu estava com 98 quilos Olha só. em 2020. E eu sou pequenininha, né, gente, que eu pareço algo, não sou. E aí eu lembro que eu tive esse momento de consciência, eu estava em São Paulo, e eu falei: "Eu vou marcar uma consulta com um psiquiatra". E falei pra ele: "Eu preciso perder peso". Então veja, eu não fui nem em nenhum outro médico, eu fui direto no psiquiatra. E falei: "E eu não vou conseguir sozinha". Com certeza.
eu tinha essa consciência que não Uhum. ia adiantar eu entrar numa dieta, não ia adiantar eu entrar em atividade física. E olha que quando eu fui, eu nem sabia que ia começar a pandemia. Porque eu fui bem no início de janeiro, porque Uhum. aconteceu uma coisa comigo, eu estava de férias em Los Angeles. Gente, é uma coisa assim, minha família estava comigo para contar essa história. Eu fui abaixar, Thalita, para colocar uma calcinha. Porque eu fui abaixar, eu senti uma dor na minha Eita. coluna. E eu lembro que a minha sensação foi: a minha coluna quebrou. Eu passei o resto da viagem toda deitada, fui Nossa, que para o horrível. hospital, tive que usar aquela cinta. E lá a gente não conseguia meio que se comunicar direito por conta do inglês médico mesmo. E Estados Unidos é meio caótico, porque quando chega eu, minha filha e meu marido no hospital, eles acharam que meu marido tinha me batido, me agredido, Gente, e olha por só. isso eu estava ali. Eles queriam saber o que tinha acontecido. Eles não conseguiam simplesmente entender ou dizer: eu estou com muita dor, eu acho que é minha coluna. Então, foi um verdadeiro caos. Aí, no fim, me passaram remédio, porque chamaram lá uma tradutora em espanhol, e a primeira pergunta dela foi: por que você não chamou a polícia? Foi só aí que eu entendi. Eu Caraca, falei: cara, eles estão achando que meu você marido foi fez alguma agredida. coisa. Eu falei para ela: não. E aí a gente foi no Google Tradutor, e aí eles conseguiram entender e me passaram medicação. Então, quando eu cheguei dessa viagem, cheguei em São Paulo, eu fui direto para o Aspen. Minha família seguiu para Goiânia e eu Uhum. fui direto para o Aspen, fiz a ressonância e tinha trincado um disco da minha coluna. Meu E o meu Deus. neuro lá, ele falou: Kátia, é o seu peso. Você tá muito acima do seu peso. Se você não vai conseguir sozinho, eu te sugiro passar no psiquiatra e pedir ajuda. Foi quando eu fiz o tratamento e perdi acho que 12 quilos. E a pandemia, claro, ajudou muito. Ficar em casa, ter esse tempo para dizer assim: tá, agora eu tô aqui, eu tô descansando, então eu tô Sim. descansando. Para mim, foi ótimo, né? Claro, a gente também teve perdas e tudo mais, mas naquele momento específico, eu lembro que o médico falou assim para mim: eu só não vou fazer uma cirurgia na sua coluna porque você é muito nova e porque você teria que ficar de repouso 1 ano sem fazer nada. Olha só. E aí logo entra a pandemia. Na época eu lembro que eu pensei: se eu soubesse, eu tinha feito cirurgia, porque, né? Mas é isso, eu tive que ter essa consciência de pedir ajuda e entender que sozinha eu não ia conseguir, que eu precisava do suporte medicamentoso, do suporte médico e de outras estratégias para Uhum. conseguir. Na época que estava tipo no auge era o Ozempic, Sim. né? Então eu fiz tratamento com Ozempic, naltrexona, bupropiona, e o médico ainda quis colocar aquele, eu acho que ele deve ser da família do glifage, o Ivocana, mas eu Sim. não adaptei, eu vomitava todas as vezes, e aí ele retirou. Mas foi só assim que eu consegui perder. É, muitas das vezes a gente precisa de associações mesmo. É uma avaliação global, né, que a gente tem que ter do paciente. E às vezes isso acontece também com o paciente que vem perdendo peso, de repente ele para. Aí você fala, poxa, por que ele parou? Ele estava indo tão bem. Aí você reavalia e a gente já entra com as associações e isso melhora. Mas todo paciente é Existe único. um limite de falar assim do próprio corpo, de mesmo que você faça esse ajuste, de falar assim, isso aqui é o máximo que você vai perder, mais que isso realmente não vai. Ou isso é. Não, existe a avaliação física e dentro dessa avaliação física a gente traça a meta que o paciente precisa. O que que é a meta? Normalmente é um percentual de gordura. Hoje em dia a gente não usa mais o índice de massa corpórea como avaliação Hum, como classificação de peso, uhum, né? A gente usa o percentual de gordura. Então, o entendi. percentual de gordura para mulher menor que 25% é o interessante. Então, a gente trabalha Que meio que nessa medo! meta. Que medo! O meu deve estar em uns 29, mais ou menos. E isso é importante porque existe paciente pequenininho. Você tem quanto de altura? 1,62, certinho, cravado. 1,62. Você não pode, assim, teoricamente, ter mais do que 60 quilos, né? Teoricamente. Gente, a última vez que eu pesei 60 quilos foi com 28 anos de idade. E, então, para a gente não cair nessa máxima, a gente traz a ideia do percentual de gordura. Então, vamos supor que você tem aí 70 quilos, com 2, 1,62 m. é, Se você tiver uma grande quantidade de massa muscular, provavelmente esses 70 quilos não é um problema para você, porque seu entendi. percentual de gordura vai estar baixo. Entendeu? Então a gente traça metas até você chegar nesse ponto. Uhum.
Mas nosso corpo, ele é muito esperto. E ele sempre vai querer voltar para o maior peso que você teve. Sim, Sério? é muito mais fácil, é muito mais adaptável você ter um peso muito grande, principalmente recheado ali de Por gordura. isso que meu cérebro tá querendo que eu volte lá para aqueles 98 quilos. Não, senhor, viu? É isso Não, mesmo. senhor. E é isso mesmo, ele sempre vai querer voltar, porque é muito mais fácil. Quando a gente tem pouca gordura e muito músculo, é difícil para o corpo, porque músculo é um órgão metabolicamente muito ativo e ele consome muita energia. Então você precisa trabalhar muito mais, né, para manter aquela composição corporal, para manter aquela quantidade de músculo ali adequada. E isso é difícil para o E isso corpo. quebra muito o paradigma da musculação, né? Com Que todo certeza. mundo fala, ai, não quero fazer musculação, não quero ficar grande. Querida, você não vai ficar grande. Não Não vai. vai ficar grande, esquece. Não vai de forma nenhuma. Você vai, de fato, construir o que hoje é o mais importante na composição corporal, que é músculo. Se você tem uma quantidade de músculo adequada, e isso é muito individual, a gente faz É. ali a avaliação e cada pessoa tem uma É, quantidade ali se eu necessária. voltar a treinar, eu tô sem treinar, os dois, provavelmente mais, porque eu era crossfiteira, gente, minha defesa era crossfiteira, Thalita sabe, eu era crossfiteira raiz, aí tive uns problemas e tive que parar. Já tem muito tempo isso e nunca mais consegui voltar pra nada, né, na verdade, mas eu tenho muita facilidade pra fazer Para ganhar músculo, pra músculo. ganhar músculo. Isso. E músculo é o que a gente precisa ter em maior quantidade mesmo. Primeiro, para a gente ter um metabolismo adequado, né, para a gente conseguir queimar gordura, mesmo às vezes não estando em dieta. Por quê? Porque o músculo, às vezes, você não consegue dar a quantidade de energia que ele precisa. Para obter aquela energia, ele começa a queimar gordura. Então, o primeiro passo para você se manter magro é ter boa quantidade de massa muscular. Você, Entendeu? Thalita, você já passou por quais fases aí então, porque também esse Nossa, negócio das atividades físicas hoje em dia tudo é bom, né? Ah, é o balé adulto, ah, é o não sei o quê. Você já passou por quais fases assim eu já de. passei por todas. Mas qual foi a que durou mais tempo? Você fala da atividade É, física? eu, por exemplo, foi o tal do CrossFit, gente, foram 6 anos dedicando a minha alma pro CrossFit. Tipo, Não, com era muito certeza intenso. musculação, É. com certeza. Joguei vôlei muitos anos da minha vida. Joguei vôlei no colégio, jogava no SESI, joguei vôlei pela universidade. E depois que eu me formei, é complicado você achar quadra de vôlei para adulto, né? Assim, para Não pessoas é? mais velhas. Eu também acho. Esse pessoal criou esse tal dos beach tênis aí. Gente, eu falo, eu tenho miopia. O Paulo passou aqui com o celular, mal sei que estava escrito no celular, que dirá jogar beach tênis, correr de um lado para outro atrás aquela bola minúscula. Sim. Sem chance, tem que ser um vôlei mesmo. Só que aí o que acontece? Para adulto, em horários, né, noturnos, tem o tal do vôlei de areia. E quem disse que eu me adaptei à areia? Eu perdi a força do braço por não ter estabilidade nos pés. E aí eu falei, cara, não dá, eu preciso de algum esporte que eu tenha estabilidade nos Mas outro pés. dia eu vi você postando lá de jogar tênis. Era tênis ou era Sim, beach tênis? tênis. Aí eu fui pro tênis. Meu marido é tenista há mais de 20 anos e me estimulou, me incentivou e eu fui pro tênis já tem um ano e meio. Mas dizem que é super difícil também, É né? muito difícil, muito difícil. Foi muito desafiador o tênis para mim. Hoje eu sou literalmente uma pereba no tênis. E o beach Pereba é o tênis? nome que dá. Você foi vencida? O mosquito do beach Nunca tênis não te quis, picou? nunca quis. Justamente por Mas conta da areia. não só da areia, Thalita, mas sabe, toda vez que eu passo ali naquela esquina do Verano ali, e vejo esse sol de Goiânia, que outro dia eu fui almoçar a pé, aqui perto do estúdio, fui e voltei, eu tava toda Toda vermelha, queimada. queimada. Aí eu fiquei pensando, gente, como esse pessoal consegue jogar beach tênis É. nesse sol de Goiânia? Vira um estilo de vida, né? O Igual beach tenista, ele. o beach tênis aqui é igual o Copa Stanley, né? Sim, é isso mesmo. Eu não fui picada por esse bichinho, não. Mas o tênis realmente eu gostei muito. E teve uma pesquisa recente que mostrou que o tênis é o que te mais traz longevidade. E aí eu fiquei É. feliz, isso. Então eu divido a minha semana toda entre a musculação e o tênis. E de vez em quando jogo uns torneiozinhos, mas sempre perco. Preciso Você acha que melhorar você é muito. competitiva? Eu sou bem competitiva. Mas eu não levo a competição tão a sério Não, assim. Thalita, Se fala eu a verdade. Como perco, é a Thalita jogando Uno? ah, eu jogo
Raramente um. Acho que eu joguei É uma que vez falta, Uno. então, você jogar um que chama o Sabotador, não é Ah, possível. Não, é? ali, qualquer tipo de amizade é discórdia na hora, não tem. Eu sou muito competitiva, mas assim, é comigo mesma. Eu tento sempre superar os meus limites. Mas quando eu perco, vamos supor, nos torneios lá de tênis, que eu tô sempre perdendo, é difícil eu ganhar. Eu levo super bem com o Rafa adversário, eu não arrumo Forte. encrencas. Ela falou que é perdedora. Aí Falei, vai. é. Mas eu tô procurando melhorar, faço aula toda terça e quinta, e já melhorei muito. Eu comecei, a bola, a raquete passava no ar, assim, eu não pegava na bola. Mas você sabe E outra hoje não. dificuldade que eu acho aqui? É você também começar. Eu falei assim, é isso, é um estilo de vida. Gente, são quase seitas, né? Do beach tennis. É, Então você não sabe nem mais como que você entra naquele grupo sim, de tão fechado que é. Né? sim. Eu noto muito isso aqui em Goiânia. Eu não tive muita dificuldade. Primeiro porque meu marido me levou, então ele foi me direcionando para as pessoas certas. E na época que eu comecei, surgiu um grupo lá na nossa Ah, academia de isso é tênis. ótimo, é. Isso, um grupo de tenistas femininas, só mulheres, chama Play das Minions. É super legal. Olha, eu vou E nesse aí, então. muito Vou legal. nesse porque, é lá, eu vou perder também. O que que acontecia? A academia nossa de tênis era uma academia muito masculina. E aí as esposas iam raramente, e de repente as esposas começaram a participar, mas os maridos não queriam jogar, porque os maridos jogavam super bem e as É. esposas não. Quem joga super bem normalmente não tem paciência para quem tá É, e de começando. fato é um saco, assim, porque o treino não rende. Mas aí uma das meninas criou esse grupo, e esse grupo é justamente para o perfil de pessoas como eu, por exemplo, que sempre perco, mas que eu estou querendo melhorar. Aprender, Isso. melhorar. Então, toda sexta-feira de manhã, a gente tem um local onde a gente vai e a gente joga entre si, independente da classe que você ocupa, né, da classe Uhum. de tênis lá. Então, a gente joga entre si e isso é de fato o que melhora cada uma delas. Por que, que eu sempre perco? Porque raramente eu vou. Eu não consigo ir na sexta-feira, no horário de trabalho. Então, Não, eu já assim, ia falar, gente, quando eu falo pro meu marido que eu preciso virar esposo troféu, é isso. Como que eu vou treinar sexta-feira de manhã? Tipo, jogar tênis. Não dá, é. não dá. Mas, ó, tudo é prioridade. O que que eu fiz comigo? Porque eu falava assim, gente, eu oriento todo mundo a fazer atividade física, se alimentar bem, mas, poxa, no meu eu não tô conseguindo ir. Você Então, já foi pega por algum paciente assim, sei lá, comendo um hambúrguer daqueles já, assim? A pessoa já. não se sentiu no direito, não, de chegar e falar assim, nossa, Todas as todas vezes, as vezes, todas as né? vezes. Mas eu acho bom quando isso acontece. Para as pessoas entenderem que não é a exceção o problema, é você fazer dela a regra, entendeu? Eu faço É exceções o aquele tempo famoso todo. assim, do tipo assim, ah, já coloquei açúcar no café de manhã, então o que que tem que comer um doce? Ah, já comi o doce, então o que que tem que comer uma massa? Ah, já comi a massa, já ferrei o dia inteiro. Pronto, pronto. Então, eu faço questão até de incentivar. Às vezes eu posso lá, eu tô tomando um sorvete, comendo um pão de queijo, alguma coisa. Porque, gente, é a minha exceção. Eu não vivo de exceções, né? Tanto é que aí, o que, que eu pude fazer? O que, que eu entendi que seria interessante até para eu continuar tendo a composição corporal que eu sempre desejei. A minha composição corporal muda muito pouco. Você pode ver que tem Ah, quanto tempo você me entendi. conhece? Nossa, bastante O meu tempo. corpo é exatamente o mesmo, É. né? Não, mas Mas teve aquela fase, igual você falou, teve uma fase logo que eu te conheci que você tava realmente, tipo tava assim, mais. Sim, né, como se você tivesse, tipo assim, mais musculosa, maior, né? sim. Mas depois eu fui melhorando, melhorando, e Aham, já tem um tempo que eu estou do mesmo jeito. E o sim. que que foi, assim, o divisor de águas? Me priorizar. Então, o que que eu faço? Eu acordo todos os dias, 7 horas da manhã eu estou na academia, faço meu treino de musculação ou vou para minha aula de tênis, vou para casa, tomo meu café da manhã em paz com meu marido, sem pressa. 10 horas da manhã eu estou no meu consultório. Aí eu faço tudo que é do meu trabalho. Mas primeiro eu comecei o dia comigo. E É, nesse café você da está falando manhã, isso, mas sabe que quando eu dou mentoria, eu pego muita empreendedora, né? E é basicamente a minha primeira lição para elas é essa. O quanto você está primeiro se priorizando, mantendo a sua cabeça limpa, mantendo a sua cabeça em ordem, para que sim, quando você comece o dia no batidão, você está preparada de todas as formas, com certeza. mentalmente, fisicamente, né, emocionalmente, enfim,
cobrir esse tripé, assim, né? Do Isso, físico, do emocional, do espiritual, porque até o espiritual eu levo para elas. com O quanto certeza. você tá levando para sua vida, sei lá, escutar uma musiquinha, né? Sim, Porque eu falo espiritual não é só a religião em si, sim, mas é o momento que você dedica para dar um pouquinho dessa paz para o seu cérebro, né? Deixa eu com escutar uma certeza. música, deixa eu ler algo que seja enriquecedor, porque a gente sabe que hoje o mundo contemporâneo, essa pós-modernidade é uma loucura de informações que você não sabe nem no que você acredita ou o que você pode acreditar, né? Sim, Então eu acho que esse momento assim de autorreflexão e autoconhecimento é tudo. com Eu falo certeza. que eu acho que um dos maiores ganhos para mim vai ser ano que vem, quando eu me formar, eu poder voltar, porque eu tinha essa rotina. Uhum. Na época que eu fazia atividade física era isso. Levantava cedo, levava os meninos na escola, ia para academia, saía da academia, tomava meu banho, me arrumava, sentava, tomava meu café e meu dia começava. Foi assim maravilhoso para mim. Eu mudei completamente. Eu me senti menos cansada. E outra, parece que você tem até prazer em vir para o trabalho. Já fez tudo que É. tinha por você e agora vamos para o trabalho. E outra questão que sempre me ajudou foi o planejamento da minha alimentação. Então, eu já deixo tudo organizado e na semana minha alimentação é super limpa e eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, carrego lancheira para cima e para baixo. Mas tem um E isso é vilão aí, não tem, maravilhoso. Thalita? Tem um vilão que quase ninguém fala dele, não é? Ah, qual? Tem, não tem? O que que eu te ofereci quando você chegou? Café? Aí depois, Ah, um vinho? o álcool, né? Tem. E o álcool é um vilão, muito vilão. Muito vilão. O álcool, ele se transforma em acetaldeído no fígado, que é super carcinogênico. O álcool é super calórico. Então, assim, é um vilão. Mas a Mas, pessoa ela tá se enganando quando ela fala assim: "Ah, eu vou tomar só uma tacinha de vinho hoje". não, é onde eu ia chegar. Mas o açúcar também tem esse perfil. Então, não, de novo, não fazer da exceção a regra. Não é problema você beber, não é problema você ingerir uma taça de vinho, uma taça de drink, tomar uma cerveja. O problema é a quantidade disso que você quer. É a mesma coisa da comida, do açúcar, da massa, né? Então, uma taça de vinho, duas, não vai fazer diferença na sua Mas vida. você acha que é só a quantidade ou a recorrência também entra nisso? Com Porque certeza. tem gente que não observa, mas quando você vai ver, tipo, tomei vinho todos os dias da Todos os semana. dias. Com certeza. Recorrência também. Com Então o certeza. ideal é guardar para aquele final de semana mesmo, um Sim, sabadinho ou seu sextou, né, sim, em pequena quantidade. pequena quantidade. Isso. Depois ingerir mais água, ter uma refeição mais limpa. É um segredinho bom. Hoje, se você fosse definir a Thalita médica, profissional, como que você falaria de você mesma? Bom, que difícil. Me Ah! pegou. Olha, eu sou uma médica estudiosa, eh, que tem um excelente vínculo com meus pacientes, que tem uma excelente escuta, mas que também sabe a hora de falar: "Ó, senta aqui, eu já fiz tudo que eu podia por você, agora eu preciso da sua contrapartida. Vamos junto, eu tô com você, mas eu não tenho mais alternativas". Então eu sei a hora de devolver para o paciente a responsabilidade que também é dele. Acho que sou eu essa, assim, como profissional. E em que momento você acha que a Thalita, pessoa, atravessa a profissional? Na hora do "Ai, o paciente não teve resultado", aí eu fico tentando alternativas que às vezes eu já sei que não vai dar certo para aquele paciente não desistir dele. Não que ele vá desistir de mim, eu não tenho problema com isso, mas para que ele não desista dele mesmo. Eu fico tentando muitas alternativas e muitas vezes o que o paciente precisa é de fato que não dê certo, para que ele tente mais uma vez, para que ele fale assim, para que ele busque sozinho, fala, poxa, o que que eu deixei de fazer? O que que a Thalita às vezes me orientou que eu não fiz? Né? O que que eu deixei de fazer? O que que eu poderia ter buscado? Ou às vezes até buscar outro profissional mesmo, porque às vezes esse profissional vai acessar algo que eu não acessei. E não, às Uhum. vezes eu fico tentando manter esse paciente comigo, assim, sem às vezes ter um olhar externo, né? Um olhar de fora. E essa é a Thalita pessoa, porque eu não desisto. Por exemplo, lá em casa, meu irmão às vezes fica bravo comigo, faz algumas coisas erradas, eu falo, ó,
não, não é assim, fico buscando. E ele fala, não, mas você é muito enjoado. Eu falo, não, vem cá, não é assim não, eu tô sempre buscando, sabe? É Então, não acho que é desistir. não desistir das pessoas. Eu quero aproveitar, meu papelzinho do meu público tá aqui do lado, porque é óbvio, né? Aqui a gente tem aquele momento dos mitos e verdades. Legal. E aí é para você contar para a galera que tudo que mandaram lá na caixinha sobre os mitos e verdades nessa área do emagrecimento. Vamos lá. Vamos começar? Uhum. A primeira coisa que me perguntaram aqui, ó, mito ou verdade? A saúde intestinal influencia no humor e na ansiedade? Verdade absoluta. Verdade absoluta. Se as pessoas soubessem o quanto o intestino é importante para um bom humor, para uma boa saúde mental, elas investiriam muito numa alimentação riquíssima em coisas que você descasca e elas desembalariam menos. Então, o primeiro passo seria esse: tirar um pouco desses processados da Com facilidade do certeza. dia a dia para Com ir para uma certeza. coisa mais primitiva, vamos chamar Com assim. certeza. Desembalar menos e descascar mais. Isso mesmo. Segundo, mito ou verdade? O estresse pode fazer a pessoa engordar mesmo comendo pouco. Verdade absoluta. Existe um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio do bem, que as pessoas tentam o tempo todo atribuir o aumento do cortisol ao estresse. Fala que o cortisol é o hormônio do estresse. E não é bem assim. O cortisol é o hormônio que te leva para a vida. É o hormônio que te faz querer acordar e querer ganhar o mundo. Só que quando a gente está querendo ganhar o mundo demais, ele aumenta bastante. E cortisol ele gosta de três coisas: água, açúcar e sal. Às vezes você não está comendo muito, mas você está comendo muito açúcar e muito sal. E isso te faz, às vezes, beber muita água. Então, aquele paciente buliça o tempo todo. Né? E Entendi. sempre querendo comer. Por quê? Porque é uma energia alta, uma energia que você gasta muito para dar conta daquele estresse ali. É E aí como se o ele, corpo estivesse pedalando o tempo inteiro no mesmo ritmo, querendo as com mesmas coisas. certeza. Olha, gente, vai anotando aí, ó. Mito ou verdade? Restrição alimentar pode causar compulsão depois. Com certeza. Pode sim. É uma verdade. Tudo Não é verdade mito. hoje. Mito ou verdade? Eu tô achando que essa daqui é mito, mas vamos lá. Mito ou verdade? Detox funciona ou não funciona de verdade? Depende do detox que você quer fazer. O melhor detox, o detox assim, que arrebenta, que você pode focar todo o seu, Toda a a sua sua energia. vontade, toda a sua energia, chama-se jejum. Ele é de Ah, graça. É o jejum. melhor detox que tem, é o jejum. Paulo, que está atrás das câmeras, primeira vez que ele veio gravar, eu fiz uma baita de uma mesa linda ali, coloquei bolo de cenoura, que eu nem sabia que era o preferido dele. E Paulo chega e fala, super jovem, tá? E fala, não posso comer, eu tô de O jejum. jejum. É o Aí eu, melhor detoxificante que existe. mas tem Mas horas específicas com para ele se certeza, não é tornar. qualquer jejum, não é qualquer pessoa que tem, que sabe fazer jejum. Então, é um jejum orientado, isso tem que ficar muito claro. Mas é sim um excelente detoxificante. Agora, eu creio que a sua pergunta é, sei lá, dos sucos, das A pessoa dietas. só colocou detox, se é mito ou funciona de verdade. Aí não dá para saber realmente, né? Se Se é o for detox o. de suco, se é o detox de desintoxicar de coisas, né, alimentícias. Eu também acho que depende É, muito, né? depende bastante. Agora, se for o suco, não adianta nada você tomar um suco detox e tá se entupindo de farinha branca, de açúcar, né, de É o industrializados. famoso, me Não dá um dá, cheeseburger, aí qual sua coca? Ah, é zero. é zero. Não Não adianta adianta nada. nada. Então, assim, Por isso que eu tomo logo é a coca de verdade. o detox funciona desde que você realmente esteja em detoxificação. E aí é uma Olha, conversa longa, mito ou verdade? Dormir pouco realmente engorda. com certeza. Realmente engorda. À noite, a gente produz hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, quando a gente é pequeno, faz a gente crescer. Depois que a gente cresce, ele nos ajuda com duas coisas. O pensamento intrusivo, depois que a gente cresce, a gente vai engordando tudo pro ar. Depois que a gente cresce em estatura, ele nos ajuda a queimar a gordura e ganhar massa muscular. Olha, E por que a relação com o sono? Porque ele só é produzido à noite durante o sono profundo. Então, só no dormir ré, então. bem
aumenta a produção de GH, né, que é o hormônio de crescimento, que Aham. indiretamente te ajuda a manter o peso. Ou seja, se você Hum. dorme mal também, você tem um aumento do peso. Olha, isso aqui é um clássico, essa aqui que entrou na caixinha. Mito ou verdade? Tomar água em jejum com limão limpa o corpo. Não, não Gente, limpa limpa o nada. corpo só se você jogar por fora, esfregar. Por dentro é mito. Mito, muito mito. Penúltima. Mito ou verdade? É possível ganhar massa e perder gordura ao mesmo tempo? Sim, é possível. Só que é um dos principais desafios da nutrologia, porque tem que ser que uma dieta extremamente bem calculada e uma dieta extremamente bem executada. Tem que ser daquelas que é bem pesadinha? Não precisa pesar, mas você tem que seguir a dieta. É super possível. E é lindo, é o desejo de todo profissional da nutrologia que trabalha com emagrecimento. Porque músculo é ouro. Então, o paciente que está ali queimando gordura e ele está conseguindo manter ou aumentar a massa muscular, para a gente é o melhor cenário. Entendi. Última da caixinha, mito ou verdade? Dieta low carb prejudica o desempenho físico? Não, de forma nenhuma. Nosso corpo, ele é muito adaptável, né? É óbvio que inicialmente você vai sentir um pouco de falta do açúcar, né? Da Aquela glicose. fadigazinha, né? Sim, Uhum. mas à medida que o corpo vai se adaptando, ele vai organizando outras fontes de energia. Então, ele queima gordura, ele pode queimar proteína, então ele não perde desempenho físico, não. Existem pessoas que vivem na low carb e são pessoas extremamente cheias de energia. E o clássico dos clássicos, mito ou verdade? Para emagrecer é preciso comer de 3 em 3 horas. Olha, não, é um mito. Bingo. É um mito. Mas o que a gente orienta é você manter um metabolismo ativo. É onde entra a dificuldade de ensinar o jejum. O jejum, quando ele bem orientado, quando ele bem administrado, ele é ótimo para emagrecer. E no jejum você fica muito tempo sem comer, você não faz essa dieta de 3 em 3 horas. Quando você não está em jejum, é interessante você às vezes fracionar algo que foi calculado para um dia todo num período, às vezes, de 3 em 3 horas. Não precisa ser de 3 em 3, mas pelo menos 4 refeições diárias, E também né? tem, eu sei que tem uma coisa importante nessa coisa do jejum, que é o que eu vou comer quando eu saio Pronto, de jejum, né? pronto, super importante, muito importante. Porque você acabou de fazer um jejum, sei lá, de Vinte e 14 quatro horas, de horas. 16 Nossa, horas. deixa eu comer aquele bolo de morango com ninho. Perdeu todo o seu jejum, vai fazer um pico gigante de insulina, né? E você vai acumular gordura daquela forma. Então, até o que comer, na verdade, o que comer é em qualquer refeição. Sempre que você começa a sua refeição comendo carboidratos, você vai fazer pico de insulina, isso pode te gerar mais acúmulo de gordura. Então, às vezes, Entendi. sempre começar a refeição pela fibra, verdura, folha, ou pela proteína. A carne, ovos, é o melhor caminho. E agora que a gente está chegando quase no finalzinho, eu queria perguntar uma coisa para você. O que que a Thalita, antes da especialidade em nutrologia, fazia que hoje a Thalita não faz de jeito nenhum? De jeito nenhum, comer uma forma de pão de queijo. Eu era capaz. Sim, fui muito capaz de comer uma forma de pão de queijo. Eu tinha compulsão alimentar. Lá na nutrologia que eu consegui fazer meu diagnóstico, É porque até mesmo? então eu não tinha diagnóstico. E qual foi o ponto mais sofrido para você dessa fase em que você teve a compulsão? Reconhecer a compulsão. Eu negava o tempo inteiro. Sempre tive muita dificuldade em reconhecer. Mas depois que eu reconheci, foi muito fácil adaptar. Inicialmente eu tive ajuda de medicamento, né? Eu usei na época bupropiona com naltrexona. Uhum. Foi assim o que me ajudou muito. Mas depois eu consegui levar sozinha, assim. Hoje eu não uso nenhum medicamento para isso. Não vou mentir para você que às vezes não acontece, porque o diagnóstico de compulsão ele é crônico, Ele é né? crônico. Então, às vezes, nos momentos de estresse, né, de algum problema emocional, eu me pego ali, mas hoje eu já sei me controlar. Quando eu vejo Você que eu já tô saindo, percebe. sim, quando eu vejo que eu estou saindo ali do limite, né, da normalidade, eu falo, opa, peraí, eu reflito, será que eu preciso voltar à medicação? Ou será que eu
faço a terapia com mais frequência, Uhum. porque foi outra coisa também que me ajudou muito, foi a terapia. Acho que não Terapia existe é vida, gente. muito, acho que não existe um tratamento de compulsão alimentar sem Sem terapia. terapia. Porque, mais uma vez, é aquela pergunta que a gente faz, né? Você tem fome de quê? Quem come uma forma de pão de queijo, ele não tem fome de pão de queijo. Ele tem fome de outra coisa. E normalmente é algo relacionado ao emocional. E para a pessoa que está em casa, ela entender qual é a grande diferença desse marcador, para a pessoa entender a pessoa que tem compulsão da pessoa que come muito. Existe dois lados, assim. A compulsão alimentar e o comportamento alimentar compulsivo são coisas diferentes. Diferença. A compulsão alimentar ela tem critério. Normalmente é um paciente que come em quantidade, é um paciente que ele está muito cheio, mas ele não consegue parar de comer. A comida está aqui, ele está comendo, né? Ele não se sacia e ele tem arrependimento. Então tem que ter esses critérios, tá? Isso aqui são critérios do DSM. Uhum. O comportamento alimentar compulsivo já não tem esses critérios. Normalmente é um paciente que esporadicamente faz algumas libações, ou de álcool, ou de comida, mas ele não se arrepende, ele não come, às vezes, em grandes quantidades. É o paciente que gosta muito de chocolate, às vezes ele, sei lá, ele encontra o chocolate que ele ama, ele vai lá e come uma barra. Mas acabou aquilo ali, passou, ele Tá de tá boa. de boa. O da compulsão alimentar, não. Ele tá todo dia ali querendo comer uma barra de chocolate. Às vezes aquela barra acabou, ele quer mais uma, e vai a terceira, e vai a quarta. É algo que não sacia. E acaba o chocolate, ele vai para outra coisa, Ele vai enquanto para outra coisa e por aí vai. Então são duas coisas diferentes. Isso é muito importante da gente entender, sim. porque o paciente da compulsão alimentar, ele é o paciente da medicação, ele é o paciente da terapia, ele é o paciente que precisa da equipe multiprofissional. O comportamento alimentar compulsivo nem sempre. Ele às vezes se beneficia De outras de outras estratégias. estratégias. Thalita, para a gente terminar, se alguém te perguntasse qual foi a coisa mais difícil que a Thalita já fez por ela mesma? Qual seria? Por mim mesma, poxa, foi sair de um casamento falido. Foi a coisa mais difícil, porque era projeto de vida para mim, mas me matava. E eu casei novamente, tô super feliz, então assim, era aquela situação mesmo. Foi sair, foi muito difícil para mim, muito difícil. Abrir mão de algo que você tinha criado e Com idealizado. certeza. Era projeto de vida. Não Isso é deixa de tema ser. para outro podcast, em outro momento. Thalita, eu quero te agradecer. Oi, eu que te Amei a agradeço. sua participação aqui, amei Também a fiquei nossa muito feliz. conversa. Acho que muito enriquecedora em muitos aspectos. É aquilo que a gente aproveita para dizer: nunca faça nada sem acompanhamento médico, nunca Isso tome aí. nada sem acompanhamento médico. Nada que foi dito aqui é receita ou não, afinal de contas, cada indivíduo é um Isso. indivíduo, funciona de uma forma e deve procurar ajuda se for preciso, não é mesmo? Com certeza. Fiquei muito honrada com o convite, muito obrigada, adorei participar e foi muito enriquecedor para mim também. E logo, logo vou te chamar para a gente participar de outro que está vindo aí, mas esse é cômico, para a gente falar de coisas muito engraçadas Ixi, e lá eu tenho muita dinâmicas. história engraçada, vai ser um prazer participar. E para você que está aí, se você não segue o canal, aproveita, toca no sininho, segue o canal, fica por aqui, assiste os outros episódios, que eu tenho certeza que você vai encontrar grande parte da sua história, do que acontece com você, aqui nesse sofá. Beijo, até o próximo.